Olha essa matéria que eu encontrei. Hackeando o TDA e são estratégias para o desenvolvedor moderno. Cara, desenvolvedor com TDA. Será que é isso? Então na introdução aqui, ele fala que ele estava sofrendo um pouquinho com a saúde mental dele, com ansiedade, com depressão. Então ele foi diagnosticado com TDA. Na idade dos 44, cara. O tanto que esse cara não sofreu na vida. Porque, não sei você, mas assim, eu tenho TDA. E eu também, o meu diagnóstico veio antes dos 30. Aí depois, ali pelos 30 e pouco, teve um outro diagnóstico falando que não. E aí depois eu falei, cara, ou tenho ou não tenho. Aí tinha que pagar uma pessoa super especialista que eu não tinha grana. Acabou que eu, pelo que eu entendi, lendo livros, pela primeira pessoa que fez pra mim, falou que eu tinha tal, o segundo era mais um amigo, assim, eu acho que ele, sei lá, deu uma mascarada, acabou não fazendo os testes, ele não fez muito teste, ele foi só pelo que ele conhecia de mim. Acabou que eu fiquei nesse limbo e entendi que, de fato, eu sofro disso daí, mas eu fui descobrindo várias estratégias pra isso daí não me afetar at all. Me afeta pra caramba, tá? Vocês vão descobrir aqui com esse artigo que temos coisas aqui em TDA que é o que é, só que a gente vai levando, né? A gente vai descobrindo estratégias e ferramentas para suprir. Então ele tá colocando muito sobre isso, porque o grande lance do TDA não é uma parada... Nos dias de hoje, pessoal, a gente sofre muito com uma parada de atenção, né? Muitas redes sociais, muitos vícios, né? Sei lá, seja no açúcar, na própria rede social, né? Tem muita coisa aí, a gente não tá fazendo exercício físico, tem muita coisa aí que tira a nossa atenção, deixa a gente um pouquinho mais aéreo. Não é muito sobre isso. O TDA ele vem uma parada desde criancinha mesmo. Então, analisando toda a minha história desde criancinha, vários traços assim e coisas pesadas assim, que tipo, não é legal. Às vezes a pessoa dá uma romantizada na parada. Não é legal. Não queira ter isso. Queira somente ser uma pessoa que está um pouco distraída no mundo de hoje, que é normal estar distraído no mundo de hoje. Mas ter TDA é uma coisa péssima. E eu acho que é isso que ele está contando aqui, né? Então, tem muita coisa para você ter o diagnóstico e tudo mais. Beleza. Então, desde então, ele está contando que ele vem tentando várias técnicas para superar isso e ter uma vida profissional melhor e tudo mais, né? Eu acho que não é só a vida profissional, né? Eu acho que está num todo. O TDA afeta em todas as áreas, né? Então, é muito observar e tentar resolver. Mas vamos lá. Ele vem falando o que é o TDA. E ele já está falando que ele não é um psiquiatra, ele não é um neurologista, então a descrição dele sobre TDA, o que ele está explicando, descrevendo, não é completo. Então é uma desordem neural. Como é que funciona? Isso aqui também eu vou explicando com as minhas palavras. Não é uma parada que acontece assim, aconteceu, agora eu tô com TDA. Não sei se existe esses casos, mas é uma parada mais de infância, é uma formação do seu cérebro, um pouco diferente de um cérebro que não tem o TDA. Seria isso, tá? Então imagina que vem fluxos de sinapses, de coisas acontecendo ali. Imagina que no TDA existe um certo bloqueiozinho assim. É um pouquinho mais difícil de fazer essa troca. É só isso. Imagina um cano passando água de uma pessoa tranquila, tá ali, de um TDA que tá um pouquinho entupidinho ali. Seria mais ou menos isso. E isso vai muito no lance da dopamina. Beleza? É um lance muito que o TDA precisa de mais dopamina, é um pouquinho mais complicado para essa pessoa estar ali, enfim, focado e tudo mais. Tá bem? E aí ele está dizendo aqui que essa impulsividade, hiperatividade, ele vai se manifestar de diversas formas para as pessoas TDA. Então nem todo TDA é igual. Alguns vão sofrer mais com algumas coisas, outros vão sofrer menos e tá tudo certo. É assim que funciona. Então, algumas pessoas vão ter sintomas de falta de atenção, outros de ultra hiperatividade, mexendo, falando, gesticulando, ou mental. No meu caso, eu tenho uma hiperatividade mental danada. Tipo assim, pessoal, parar um pouco e lidar com silêncio pra mim é muito complicado. É muito complicado. Na minha cabeça fica assim, sabe? E tem a questão da impulsividade também, que é a pessoa tomar coisas impulsivas, ou então a combinação de tudo isso, né? Então a pessoa toma decisões impulsivas, sem pensar direito, depois acaba se arrependendo. Daqui a pouco vai chegar num lance que eu falei em algumas lives passadas, o que seria de desafiador pra mim em fazer lives constantemente. Vai chegar. Alguns vão passar por essa experiência de falta de atenção, falta de foco, né? Impulsividade. E as pessoas com TDA, elas têm isso com mais frequência, tá bem?
esses comportamentos com mais frequência e eles são bem mais severos. São manifestações que acabam reduzindo a qualidade de como essa pessoa funciona socialmente, no trabalho. Se você não é diagnosticado e precisa lidar com TDA, você pode ter muitas complicações, ansiedade, burnout, depressão. E aqui eu preciso fazer um ponto também. Antes de eu entender que eu me tratava muito mal. E eu aceitava o que as pessoas falavam pra mim de uma maneira muito livre. Por exemplo, você é preguiçoso. Eu ouvia muito isso. Você é uma pessoa que nunca termina o que começa. Cara, mas sabe qual que é real? Na verdade, eu não tinha atividades que não me interessavam. E aquilo me deixava com uma energia muito baixa. Enquanto tinha outras atividades que depois eu fui fazendo, sabe quando você vai fazendo o desenho da sua vida, você fala, cara, tem uma atividade aqui que eu tentei por 10 anos. 10 longos anos até eu de fato desistir dela, cara. Não é qualquer um que faz isso. Então, não era um problema de eu começar e não terminar. Naqueles foram 10 anos. Não era esse o problema. O problema é que algumas outras atividades realmente eu não tinha o mínimo interesse. Eu começava e não terminava. Em TDA tem muito isso. Você vai começar pela impulsividade, talvez você fala, mano, não tem interesse nisso, nem quer continuar. E aí fica daquela coisa, preguiçoso. Tipo, cara, eu não tô interessado na parada. Então tem uma puta preguiça de continuar naquilo. Então a gente acaba sofrendo com bastante coisa ali, enquanto a gente não tem o diagnóstico. Então eu acreditava nisso que as pessoas falavam e eu me tratava muito mal. Na minha cabeça, eu realmente me massacrava. Eu falava, meu, por que eu não consigo ser igual fulano, igual ciclano? Por que eu não consigo fazer isso? Eu não consigo. Tipo, não adianta, eu não consigo. E enquanto em outras coisas eu falava assim, não quero nem saber, eu vou conseguir, eu vou me forçar, E me tratava super mal. Só que tem um lado bom e um lado ruim disso. Vamos lá. Lado bom disso é que eu nunca fui um cara acomodado por causa disso. Eu nunca usei isso como muleta. Eu gosto de falar pra deixar um ambiente meio assim... Você tem que saber que você pode esperar umas coisas estranhas de mim. Eu gosto muito de usar isso só pra pessoa do lado de lá ficar, assim, aos poucos, conforme as pessoas vão entendendo o que é, ficar um pouquinho mais calma se eu falhar nisso, naquilo, porque eu não vou estar fazendo de propósito. Tipo assim, cara, eu juro, eu tô falando com uma pessoa e eu não lembro o nome da pessoa, não é de propósito que eu esqueci. Não lembro uma data, só minhas palavras. Quem tava na live de ontem viu. Ontem eu tava muito assim, cara, eu não tava conseguindo achar as palavras que eu precisava falar. Elas somem, eu sei o que é, mas não consigo explicar, eu não consigo achar a palavra. Ela sumiu. E eu não faço de propósito. É uma parada que é aqui, é o que tem. Hoje eu me aceito. E aí que tá o lance, quando a gente tem o diagnóstico, a gente se aceita e a gente vai tratar disso, né, vai usar ferramentas e tudo mais... Cara, a vida é outra. A vida é outra. Então eu tenho uma vida onde eu realmente me tratava mal, aceitava as pessoas me tratar mal. E uma vida pós isso. Que a pessoa vai me criticar, vai falar alguma coisa e pra mim tá leve, tá zen. Eu falo, cara, tá tudo bem. Eu sei que eu não fiz de propósito, eu sei que eu tô dando o meu melhor, eu sei que eu tô fazendo o que eu posso. Então aqui tem alguns fatores que fazem com que a pessoa tenha um diagnóstico tardio, né? Enfim, ambiente, várias coisas. Estigma da sociedade, interessante. Grande lance, né, pessoal? Procurem ajuda se for necessário. Agora a faca de 2 gumes para os desenvolvedores. Então o TDA, ele é olhado com os olhos negativos, né, com uma lente negativa, você olha pelo lado negativo. Mas tem benefícios. Aqui eu já fico meio assim, porque aí tem que cuidar para não romantizar a parada, porque é desafiador mesmo, pra caramba. Mas os benefícios que o cara aponta aqui, o hiperfoco, e de fato, né, o grande lance é que é um paradoxo, ele tá falando aqui. Enquanto o TDA tem um déficit de atenção, esse é o nome, né? Déficit de atenção. Na verdade, se ele tá interessado em algum assunto, em alguma coisa, ele fica ali, cara, num foco tão profundo que ninguém consegue tirar ele dali. Ele fica ali, e isso acontece muito comigo. Fica ali por horas e horas e horas e horas. Muito, tá? Pode ser muito benéfico pra quem coda. Porque entra ali no hiperfoco e esquece, né? E isso acontece comigo, por exemplo, fazendo live. O tempo passa e eu não percebo. Eu tô aqui com vocês, eu não levantei pra ir no banheiro. Tá, bebi uma água aqui vez ou outra, mas o tempo tá passando e eu não tô nem percebendo. O TDA, ele é criativo pra resolver problemas. E de fato, pessoal, se tem uma coisa que eu olho pra mim e eu falo, meu, me dá um problema e eu resolvo ele. Posso não resolver da maneira que você estava esperando, porque eu vou resolver ele de uma maneira super criativa. Constantemente, aconteceu essa semana, acontece constantemente pra mim. Eu gosto de receber problema, porque eu vou descobrir uma forma de resolver ele.
E de uma maneira criativa, de uma maneira diferente, uma maneira que, pô, cara, como... geralmente a pessoa fala, como eu não pensei nisso antes? Parece que tá tão óbvio pra você, Mike. Sim, pra mim é muito claro. É isso aqui, tem que resolver, vamos fazer isso daqui, acabou. Quando há uma mudança rápida na questão da tecnologia, posso concordar que pode ser, porque tem muito lance da curiosidade, né? Pelo menos eu tenho uma parada de ser muito curioso com alguma coisa, e aí eu vou lá, e aí eu, quero estudar mais aquilo, se é uma coisa que eu gosto, eu vou me aprofundando, e de fato pode ser que eu me adapte super rápido a uma mudança, né? Tá bom, agora os desafios, e é aqui que entra uma das coisas que eu falei numa outra live aí. Gerenciamento de tempo. É bem complicado porque a gente às vezes procrastina, às vezes a gente deixa lá pro último minuto. A gente vai e faz, pode ser até que entregue e tudo mais. Eu sei que tem pessoas que talvez tenham até dificuldade na entrega mesmo, porque vai procrastinando, chega na hora de entregar e daí entrega porco, nem entrega. Daí vai muito de cada TDA. Isso daqui é uma coisa que eu sempre bati muito contra mim mesmo, né? Pra eu poder ser melhor nisso. Se organizar. Quanto menos eu me organizo... Assim, eu sou um cara que se eu não me organizo... E vocês viram meu setup um pouquinho antes, é desorganizado. Mas se eu não me organizo, fica ainda mais difícil para eu conseguir fazer as coisas. Então, imagina isso daqui, ó. Você manter o rastreamento de muitos bases de código, debug e lembrar de comentar todos eles vai ser um baita desafio para quem é TDA. Verdade. Consistência. Aqui que tá o meu problema, que eu falei que talvez esse vai ser o meu maior desafio em lives. Consistência. Começar uma coisa pra mim é sempre muito agradável, é sempre muito... caraca, é muito bom, é isso que eu tinha que estar fazendo o resto da minha vida. Mas geralmente, cara, umas 2 semaninhas, eu já começo a pensar por que eu entrei nessa furada. Eu não quero que isso aconteça aqui, pessoal, eu não quero. Eu gosto de ensinar, eu gosto de passar conhecimento, eu gosto de estar com vocês. Mas eu tenho que ser honesto. Isso acontece, isso vai chegar, esse pensamento eu já sei. E é bom eu estar preparado, é bom eu saber que ele vai chegar. Porque quando ele chegar eu vou olhar e falar, seu danadinho, você veio aqui todo de gravatinha, todo bonitinho, mas eu sei quem é você. Toma uma porrada, vai sair daqui, rapaz. Não vem me incomodar não. Mas ele vai chegar, essa falta de consistência, tá? Então, alguns dias a gente é incrivelmente produtivo, enquanto outros, cara, vai ser bem complicado ficar focado e tudo mais. É bem assim. E o Newton já falou ali, né? Eu sou assim, tenho problemas com consistência. Pois é. Mas dá pra trabalhar, viu? A gente só precisa identificar rápido e transpor, cara. Tem que transpor. Tem barreiras que dá pra transpor. Tem coisa que, por exemplo, pra mim, eu já entendi que isso nunca vai dar certo pra mim. Sabe uma coisa que nunca vai dar certo pra mim? Por mais que eu já me esforcei pra descobrir ferramentas. Bom, pelo menos eu ainda não descobri a ferramenta. Vamos pensar dessa forma. Vamos pensar pelo lado positivo. Me localizar. Se você me colocar num carro, num lugar novo, andar comigo de um ponto A até o ponto B e me soltar, eu não sei como eu volto pra casa se eu não tiver um GPS, se eu não tiver uma ajuda. Eu morro lá. Eu não sei voltar pra casa. Eu tenho dificuldade, eu guardo o carro num lugar, num shopping, e eu não sei pra que lado que eu saio. Eu falo, cara, meu Deus, e eu fico ali, cara. Mas que bom que geralmente eu tô com alguém que pode me guiar, pode me ajudar. Mas é muito comum eu entrar e aí eu saio pelo lado inverso, porque eu não sei a localização das coisas assim, com facilidade. Bom, então entender essas complexidades do TDA, ela é crucial pra gente se adaptar no trabalho e ter estratégias e tudo mais. É bom. Pra gente criar ali forças até pra conseguir vencer as fraquezas e tudo mais. Quando o assunto não brilha os olhos, aí tem mais dificuldade ainda. É verdade, é bem assim. Bom, entendendo o cérebro do TDA, então aqui ele vai explicar um pouquinho mais de como que é o cérebro. Tem muito essa parada da dopamina que eu falei. É uma falta de dopamina, é diferente a dopamina no cérebro. Então por isso que quando um TDA toma um remédio como um Vyvanse, ele fica normal. E uma pessoa normal, quando toma esse mesmo remédio, a pessoa dá tudo errado, assim, tipo, pode ser que dê bom por um tempo, mas de repente vai criando uma dependência, uma parada meio maluca. Então no TDA é uma coisa que, tipo, vai deixar ele regulado, ele simplesmente vai entender o que é ser uma pessoa que não tem o TDA. Então tem muito essa parada, porque a dopamina é o que dá motivação na gente. E sem motivação é difícil estudar, é difícil trabalhar, é difícil fazer um monte de coisa. Dá pra criar, eu acho que tem dias que eu simplesmente aceito que eu não tô motivado pra fazer aquilo, faço, apesar de não estar motivado, eu acho que isso é uma questão de maturidade. Vai ser difícil, vai ser desafiador, eu vou ter que brigar muito contra a minha mente, eu vou ter que, meu Deus do céu, mas eu tenho que fazer, porque eu sou um adulto, eu não sou mais uma criança. E eu tenho que fazer, tá bom? Sobre medicamento, não, eu não faço uso de medicamento, deixa eu mostrar pra vocês. A minha caixinha, uma parte da minha caixinha do TDA. Eu não tenho medicamentos, porque é uma questão opcional, tá? Mas eu tenho vitaminas. Então todo dia, vitamininhas pra eu ficar ok. E é pra eu ficar ok, tá?
Não é pra eu ficar, é pra eu ficar ok, pra eu estar bem. E aí o que vai acontecendo? Se eu não tomo isso, se eu não faço exercício, vocês viram, né? Eu não sei se vocês viram no meu ambiente que eu tenho uma parada de exercício aqui dentro. Se eu não faço isso, eu realmente vou entrando num lugar que fica depois muito difícil de sair. Por isso eu preciso ser muito bem... Aqui que tá o lance, cara. Eu não posso brincar com isso, cara. Eu não posso brincar de deixar a procrastinação vencer. Eu não posso brincar de deixar a falta de motivação. Eu não posso brincar de não me alimentar bem, de não fazer exercício, de não dormir bem. Porque se eu deixo, pra mim é muito mais complicado voltar depois. Acho que cada um é cada um, né? Até nos TDAs cada um é cada um. Mas pra mim eu preciso manter... Eu preciso estar muito regradinho, porque senão é muito complicado. E aqui a minha mãe fez um bom trabalho em mim, tá? Porque desde criança minha mãe tem listinha pra mim de tarefa. Ela já, eu acho que ela já tinha entendido que eu era um pouco, sei lá, distraído. Ela falava sempre que eu era um pouco distraído. Então tudo isso me ajudou bastante desde muito cedo, né? Então aqui ele vem falando muito, mais uma vez, sobre hiperfoco, sobre perfeccionismo. Graças a Deus é uma coisa que aos poucos eu... Não venci 100%, mas é umas coisas que aos poucos isso não me impede mais de ter que fazer as coisas, mas sim me dá muito problema. Eu tive que fazer o curso de SEO, tá lá na Rocket City. Esse curso, por exemplo, eu entrei nessa onda do perfeccionismo aqui, eu tava fazendo um over delivery, eu tava ficando maluco e falando não tá chegando onde eu quero, e começando a ficar desesperado. E aí, cara, chegou um momento que eu falei, tem aqui, ó, mais um engravatadinho bonitinho que veio aqui na minha casa. Ele veio aqui, ó, o perfeccionismo. Ele veio todo bonitinho, todo cheiroso, perfumado. Vim aqui pra te ajudar. Você não veio pra me ajudar, cara. Você veio pra me atrapalhar. Sai daqui. Criando e navegando pelo um ambiente amigável para o TDA. Que legal. Então, trabalhar o seu espaço... Esse aqui é muito as dicas do cara, né? Então, ele tá falando pra você trabalhar aí no seu workspace, fazer ele ficar bem legal. Procura aí, quem sabe, um open office ou um remote work. Peraí, não é procura não. Ele tá falando como é que é isso daqui na perspectiva do TDA. Porque se eu vou trabalhar remoto, ou se eu vou trabalhar num escritório aberto, pra mim é muito difícil. Deixa eu ver o que ele vai falar aqui. É isso aqui, ó. Pra mim é estar distraído, é não produzir, é eu ir pra um lugar onde tem pessoas, assim. Remote work offer the freedom. É isso. Então ele tá falando você tentar o melhor dos dois mundos, você ter então dias de colaboração. Aí que sim, isso aqui por isso que funciona pra mim. Por isso que eu falei que tem dias da semana que eu viajo. Aí eu viajo, vou com meus sócios, com a Isa e com o Clayton lá pra São Paulo e fico lá no cubo do Itaú e tal. E aí sim, porque daí é um momento da gente fazer isso daqui, ó, brainstorm. A gente pensar estratégias diferentes, a gente pensar ideias, é muito bom, aí é verdade. E dias de foco, aí eu tenho que estar aqui no meu ambiente, que eu tenho uma porta que isola ruído ali, cara. Não pode ter barulho, que senão vai me atrapalhar, não pode ter nada, tem que estar bem quietinho, aí beleza, eu consigo trabalhar legal. Concordo com ele também aqui, faz sentido você ter essa mescla aí, né? Até pra você não ficar muito pirado, eu acho que isso é até pra uma pessoa comum, assim, cara. Se trabalhar essa mescla deve ser bem legal. Comunicação assíncrona é eficiente para decisões rápidas. A comunicação síncrona, ela pode ser eficiente para decisões rápidas ali, mas pode ser um pesadelo para quem está tentando focar, com certeza. Muita reunião, essas coisas, socorro. Considere então essas comunicações, esses métodos de comunicação assíncrona, que pode te ajudar a se concentrar sem muitas interrupções e também trabalhar bem ali o seu tempo e tudo mais. Você ter agendas para atualizações. Que isso? Schedule updates. Replace frequent status meeting with schedule written. Que legal. Então tem como você fazer aí, você faz uma agenda só para as pessoas escreverem para você as atualizações. Então imagina você tem um canal, é que como ele está falando aqui do Slack e do Microsoft Teams, a gente não usa isso, a gente usa aqui o Discord. De fato, no Discord a gente tem muita coisa assíncrona acontecendo, isso ajuda bastante. Documentações como o Wiki ou documentos compartilhados ajuda também. Threads de discussão, a gente usa bastante isso também aqui dentro da Rocket, faz muito sentido. Issue Track, aí é aquilo que a gente já falou um pouquinho hoje, né? É legal você ter ferramentas, GitHub Issues ou Jira. Legal, é só você ter o rastreamento das suas issues ali, é muito legal para você saber os seus próximos passos. Mensagens e vídeos, concordo, você não precisa às vezes fazer uma puta reunião, você grava um videozinho, explica o que você quer falar e já manda pra pessoa e já tá tudo bem, ela assiste no momento que der ali pra ela e tá show de bola. Concordo. Amazon Silent Meeting Technique, não conheço esse. A Amazon então popularizou o Silent Meeting, a reunião silenciosa, essa parte onde os participantes vão deixar um memorando de 6 páginas no início da reunião, em completo silêncio. Isso permite que a pessoa se foque ali
antes de começar a discussão. É uma maneira excelente de você, cara, isso aqui é novo pra mim, tá? Novo pra mim, eu gostei disso daqui. Imagina, então você vai fazer uma reunião e na reunião vai entrar ali o pessoal, mas você vai ler o que é que você vai ter na reunião, você vai ficar em silêncio enquanto tá acontecendo isso, né? E aí vai estar todo mundo na mesma página ali para começar a conversar na hora da reunião com maior atenção. Uau, interessante. Então, métodos assíncronos ali que pode ajudar a gente a se manter mais focado e sem muita interrupção, né? Como gerenciar interrupções com times ali, né? Com setup de times, settings, configurações, tá? Self-management, beleza, é isso. Aí ele tem aqui ideias para você poder usar no seu gerenciamento próprio. Eu particularmente uso o Notion, uso o Notes, que já está no celular, o Notes bem facinho, Notion para eu poder me organizar, geralmente eu uso isso. Com certeza calendário, 100%, sem calendário não funciona. Se não tiver lá no calendário, se você me perguntar hoje, Mike, vamos fazer tal coisa amanhã, tal hora? A minha primeira resposta é, vamos. Aí depois eu olho no calendário e falo, como que eu esqueci que eu tinha que fazer isso daqui e tal? Geralmente é assim que funciona pra mim. E aqui ele tá ainda falando mais umas ferramentas aqui, tá bem? Remind Me Later, Bring FM. É legal, às vezes você focar, né? Ó, já tinha esquecido da música. É legal você deixar uma musiquinha de fundo pra ir focando assim. Você vai entrando numa onda bem gostosa, é bacana. E ele fala mais um pouquinho da importância da saúde mental. Baita artigo, tá? Vou deixar aí pra vocês o link desse artigo, porque isso aqui ajudou bastante a ter várias noções sobre TDA. Aqui, ó. TDA e o programador. Bacana?